Esse é o sonho mais antigo da ficção científica. Conquistar o espaço, a fronteira final. Enquanto gerações buscaram paraísos e maravilhas, escritores e produtores de ficção nos ofereceram cenas fantásticas da exploração humana e conquista do cosmos. Até aqui, apenas uma pequena elite conheceu em primeira mão as maravilhas do espaço. Mas tudo isso está prestes a mudar. Os cientistas preveem que a viagem interestelar, o Warp Drive e mesmo a colonização planetária pode ocorrer e todos terão a chance de desbravar espaços jamais percorridos. Mas será que os cientistas estão certos? E se estão, estaremos prontos para viver entre as estrelas? Poderemos alcançar as estrelas? Versão brasileira. Herbert Richards. Isso parece uma fantasia de ficção científica. Uma base lunar totalmente operacional. Até a metade do século XXI, esta cena poderá se tornar realidade. A razão? Água. Milhões de litros de água foram descobertos nos polos da Lua. Os cristais de gelo deixados pelos cometas encobrem ligeiramente a superfície do Sol. Uma vez recolhidos e derretidos, esses cristais de gelo irão produzir água bastante para sustentar uma colônia por centenas de anos. Mas a água lunar pode nos proporcionar uma outra coisa: energia. A água contém os dois elementos básicos do combustível de foguete, hidrogênio e oxigênio. E isso tornará a Lua uma futura plataforma para o homem conquistar o espaço. Como plataforma de lançamento para os astros, a Lua tem uma grande vantagem sobre a Terra: gravidade menor. Qualquer estudante secundário sabe que a gravidade é a força que nos atrai para a superfície da Terra. E isso torna a gravidade o maior obstáculo para a exploração espacial. Para fugir da atração gravitacional da Terra, é preciso muita energia. Um impulso de milhões de toneladas de quilos por polegada quadrada. Uma velocidade de 10 quilômetros por segundo. Mas um lançamento com a fraca gravidade da Lua exige muito menos. Apenas 1/6 da energia de um lançamento da Terra. Então, os lançamentos lunares serão mais fáceis e menos dispendiosos. A Lua irá se tornar o nosso ponto de partida para outros planetas e depois para as estrelas. O antigo astronauta da Apollo 11, Buzz Aldrin, acha que a construção de bases lunares será um momento-chave no século XXI. Por 2010, eu acredito que estaremos chegando a um ponto em que haverá uma intensa exploração da Lua e o consequente estabelecimento de 20, 30, 40 pessoas por lá. E eu acredito que nessa época, algumas pessoas poderão dizer: eu estava vivo e vi acontecer, e o quanto isso enriqueceu a minha vida pela oportunidade de vivenciar esses fatos e de ver acontecer. E eu me lembro quando o presidente incentivou a nação a fazer isso. Uma
base lunar será o início de toda sorte de atividades espaciais. Será como uma empresa privada em órbita. Viagens de foguete entrando e saindo da Terra se tornarão um fato comum, mas quem viajaria neles? No épico filme de ficção científica 2001, um respeitável cientista dormia durante a viagem para inspecionar uma misteriosa aeronave extraterrestre encontrada na Lua. O mundo futuro retratado no filme e os voos espaciais serão tão corriqueiros quanto os de avião atualmente. Mas essas viagens ainda estão limitadas a uma pequena elite. Na realidade, poderá chegar o dia em que todos poderemos desfrutar da emoção de uma viagem espacial. Essa é uma cena que pode estar mais próxima do que imaginamos. Buzz, o primeiro homem a voar para a Lua, está propondo um esquema comercial para levar o turismo à esfera espacial. Uma das atuais solicitações na atividade turística é a experiência da sensação sem gravidade. Essa é a razão de penetrar no espaço, conhecer um novo meio ambiente. E nós queremos que os turistas possam ver como é uma estrela, de ver o que é o nascer e o pôr do sol, uns 15 ou 16 por dia, já que nós contornamos o planeta em 90 minutos. E é claro, a paisagem que você tem da curvatura da Terra, vendo o contorno dos continentes bem diante dos seus olhos. A gigante automobilística japonesa Kawasaki projetou um ônibus espacial com 50 lugares, possível de ser lançado dos aeroportos convencionais. E se a Shimizu Construction Corporation conseguir, hotéis espaciais como esse poderão estar em órbita no ano 2010. Esse gigante em órbita é chamado de Kankumaru. Ainda nem foi construído, mas os clientes já estão fazendo reservas. E por um ticket de apenas $20 mil, poderíamos desfrutar dessa paisagem por todo um fim de semana. Mas ainda assim, o turismo na Terra estaria apenas começando. O trânsito espacial cresce, então a demanda por meios de transporte alternativos também irá crescer. Esse homem acha que nós podemos dispensar tanto os foguetes quanto as estações espaciais. Jeremy Pearson é um cientista da Força Aérea Americana que planeja rasgar o espaço de elevador. Por mais estranho que pareça, é teoricamente possível construir um elevador até o espaço com 35 mil quilômetros de altura através da órbita geoestacionária. Um elevador desses revolucionaria as viagens espaciais, nos permitindo levar milhares de toneladas e milhões de pessoas para a órbita por um custo que representaria centavos, se comparado aos custos atuais. Pearson teve essa ideia há muitos anos quando ouviu o guru Arthur C. Clarke falar sobre torres espaciais. O cabo do elevador ficará ligado a um asteroide em órbita sincronizada 30 mil quilômetros acima da Terra. A força centrífuga da rotação da Terra irá manter o cabo suspenso. Do chão, os passageiros verão um tubo desaparecendo no espaço. Dentro do tubo, o vácuo. Sem a resistência do ar, a cápsula atingirá uma velocidade incrível, impulsionada por ondas magnéticas. Para segurar a tensão, será usado um cabo de fibra de carbono com menos de 1 metro de espessura, fabricado com um revolucionário, mas ainda teórico processo: a nanotecnologia. O elevador seria apenas um primeiro passo. Nos levaria a um incrível passeio na órbita, mas não nos levaria às estrelas. Para isso, nós precisamos de uma revolução na propulsão das aeronaves. Isso nos leva à força fundamental do universo. A força que mantém o Sol ardendo. A fusão nuclear.
A fusão ocorre quando o núcleo dos átomos do hidrogênio se ligam em altíssimas temperaturas. Essa ligação libera uma energia imensa. Energia o bastante para a viagem de 30 trilhões de quilômetros até a estrela mais próxima a nós, a Alfa do Centauro. Engenheiro aerodinâmico Robert Zubrin. Com as reações da fusão, poderemos fabricar foguetes com uma velocidade de exaustão que nos permitirá chegar a 10% da velocidade da luz. Com um sistema desses, poderemos chegar à Alfa do Centauro em 40 anos. Já é possível chegar lá dentro do tempo médio de vida humana. Um foguete a fusão seria milhares de vezes mais poderoso do que a combustível químico. Esse projeto japonês produziria um impulso enorme e seria a missão de uma vida. O combustível que precisa é um gás chamado hélio 3, e o lugar mais perto onde podemos encontrá-lo é a Lua. Existe muito gás hélio 3 preso na superfície da Lua para o lançamento de foguetes por séculos. Mais uma vez, a Lua se torna um ponto de abastecimento. Essa é a era das aeronaves movidas à fusão. Em 200 ou 300 anos, nós devemos ter a energia e a propulsão necessária para mandar uma tripulação numa viagem direta de 10, 20 ou 30 anos para a nossa estrela mais próxima, a Alfa do Centauro, para ver como é, e ainda poderemos trazer essas pessoas de volta durante o seu tempo de vida. Aeronaves a fusão poderão nos levar à estrela mais próxima e nos trazer de volta dentro do nosso tempo de vida. Mas a viagem pelo espaço é estritamente só de ida. Essas viagens demoram tanto que a tripulação talvez jamais volte a ver a Terra ou os seus entes queridos. Aliens, cortesia da 20th Century Fox Corporation. O espaço não é apenas vasto, ele é mortal. O meio ambiente mais hostil que se possa imaginar. Então, como os viajantes sobreviveriam a uma viagem que pode levar décadas? No filme Aliens, eles são colocados para dormir. A ficção chama isso de animação suspensa. Assim, como os animais hibernam, a tripulação dorme. A pulsação e batimentos cardíacos são mais lentos. Seus órgãos e tecidos celulares são preservados pelo frio. Quando se aproximam do fim da viagem, seus corpos são reanimados gradativamente. Há 20 anos, quando estavam planejando uma missão tripulada a Marte, os russos conduziram experiências secretas de suspensão da animação. O homem no comando era Oleg Gazenko. Nós fizemos nossas experiências em animais inferiores, ratos e cachorros. Nunca trabalhamos com seres humanos. Tivemos muitas dificuldades. Muitas experiências foram feitas, mas nós descobrimos uma irreparável lesão celular causada pelo congelamento e descongelamento de animais. Então, essa ideia continua um sonho. A ciência recusou a suspensão de animação. Então, a tripulação das viagens interestelares passarão décadas vivendo e viajando pelo espaço. Isso implica em se adaptarem a uma vida sem gravidade. Pode parecer relaxante, mas a gravidade zero é de fato muito prejudicial ao corpo humano. O recorde de maior tempo no espaço é de um cosmonauta russo que passou 15 meses a bordo da Estação Espacial Mir. Até fazer sua épica viagem, ninguém sabia se um homem sobreviveria longos períodos no espaço. O nome do cosmonauta é Valery Polyakov. Se nós não fizermos intensos e regulares exercícios físicos, logo, em uma semana ou duas, você pode se transformar num trapo humano. O coração desacelera, as artérias enfraquecem, os músculos atrofiam e há o risco de uma atrofia total. Os sais são lavados da estrutura óssea. As modificações são tão intensas
que pode se tornar impossível voltar à Terra. Durante os anos da longa viagem, a tripulação tem que fazer exercícios diários numa cápsula que simula a gravidade. E por quê? Quando o cérebro sente que não há gravidade, ele comunica ao corpo que não há necessidade de ossos fortes. Os ossos enfraquecem e fragmentam. Em consequência, eles começam a morrer. No momento em que uma pessoa entra num ambiente sem gravidade, ocorre uma resposta imediata dos ossos. Eles percebem a ausência de peso, percebem que a pessoa não mais terá que andar nesse planeta e, nesse momento, os ossos começam a perder o cálcio. A perda óssea ocorre na espinha, na bacia, nos quadris, nas pernas e parece não atingir os braços e o peito. Sem a gravidade, a vida doméstica é muito diferente da Terra. Não há banhos de chuveiro, cabelos compridos são muito trabalhosos, mas você não se suja sem gravidade. Astronauta John Blaha. E você pode tomar um banho de esponja 10 vezes melhor do que o daqui da Terra. Simplesmente porque flutuando livremente poderá se limpar com mais facilidade. Talvez possa pegar uma gota d'água e passar ela no rosto assim. E eu digo uma gota mesmo. Acredite ou não, essa é toda a água que você precisa. E você pode lavar toda a sua cabeça, todo o seu rosto, pescoço e tudo mais com uma gota d'água. E se sentir como se estivesse num chuveiro. E dá mesmo a sensação de muita água. Mas como produzir ar e água o bastante para a tripulação da aeronave enquanto viajam para as estrelas? O chefe do programa de apoio das condições vitais da NASA é Don Henniger. O objetivo dos sistemas para a manutenção da vida que estamos desenvolvendo agora para as missões mais longas é o de copiar as funções que a Terra produz em termos de manter a vida humana. Entretanto, num sistema de base espacial móvel, temos que tentar duplicar todas aquelas funções em alguma coisa que se restringe ao tamanho de um ônibus. E esse é o verdadeiro desafio, reproduzir alguma coisa em proporções bem menores. Para viver no espaço, é necessário um sistema que gere o oxigênio, absorva o dióxido de carbono e produza água. As plantas fazem isso. Então, Henniger pretende transformar os astronautas em jardineiros. As plantas, é claro, também podem ser usadas como alimento. Numa longa missão espacial, a falta de estoque na tripulação faz das plantas o alimento que vão comer. Necessidade física e conforto é uma coisa, mas o grande obstáculo para a viagem interestelar é a natureza humana. Em confinamento, o antagonismo pessoal pode arruinar toda uma missão. Mas que tipo de pessoa optaria por abandonar seus entes queridos e viajar para as estrelas? O homem mais diretamente envolvido na escolha dos cosmonautas russos é o psicólogo Oleg Rilmin. Essas pessoas precisam ser psicologicamente fortes. Devem ser companheiras. Por exemplo, uma pessoa muito introvertida, uma pessoa muito agressiva ou nervosa, não pode ser um cosmonauta. Nem todos podem suportar ficar trancados no espaço com as mesmas pessoas por muito tempo, talvez anos. Então, o mais importante é que eles devem amar os outros seres humanos. Amar, ter capacidade de compreender e conviver com os outros. Essa câmara hermética jamais sairá do chão. Mas é a coisa mais parecida que a NASA tem com uma nave espacial. Pelo menos ela cria a sensação de isolamento e confinamento que os membros da tripulação irão enfrentar a bordo de uma nave interestelar. Como parte de uma experiência de apoio à vida, 3 homens e uma mulher foram trancados nessa câmara por 60 dias. Eles respiram ar reciclado, bebem água reciclada
E aprendem muito sobre vida comunitária em espaços confinados. Uma das voluntárias foi Karen Mears. Uma das coisas que nós aprendemos durante o teste é que se você está fazendo uma longa viagem espacial, vai precisar ter privacidade. E o que passa a ser a sua casa é a cabine da tripulação. É gostoso e confortante ficar aqui e outros sabem que não devem interromper a menos que você autorize. Sinais de vídeo particulares para familiares e amigos foram muito importantes para a tripulação durante esse teste. Mas Karen acha que afetam muito emocionalmente. Oi, Melissa. Aqui é a Karen falando. Oi, Karen. Tudo bem aí em cima? Hoje estamos todos muito bem. Estamos ocupados. Eu só queria fazer contato e dizer oi para os pais. Quanto a mim, eu sentia que meu mundo estava dentro dessa lata. Para mudar a direção, ainda que para uma conversa rápida com parentes e amigos, era muito difícil. Eu tinha que desviar a atenção do teste e de estar lá dentro. E eu começava a pensar de novo no mundo lá fora. E é importante saber se desligar o bastante para não criar expectativas quanto ao dia de sair dali. O isolamento total e o afastamento das viagens espaciais irão afetar pessoas diferentes e de formas diferentes. Em 2001, uma mensagem de feliz aniversário significa pouco para Frank Poole a bordo da Discovery 1. All the best, son. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Frank. Happy birthday to you. E para ele, a Terra parece irrelevante. Feliz aniversário, Frank. Obrigado, Hall. Menos alvoroço, por favor. Mas outros podem achar isso difícil de esquecer. Lembranças da Terra podem ser muito dolorosas para alguns. Uma viagem para as estrelas envolveria um grande ajuste psicológico. Astronauta John Blaha. Cada membro da tripulação terá que aceitar o fato de que pode nunca mais voltar, entre aspas, para casa. A nova casa deles é o veículo espacial em que estão, e a nova família deles são aquelas pessoas que estão no veículo com eles. E eu acho que isso é apenas um ajuste psicológico que cada membro da tripulação terá que fazer. Temos autorização para iniciar. 5, 4, 3, 2, 1. Acionar ignição e decolar. Os viajantes interestelares terão que passar a vida toda no espaço. O foguete percorre 30 quilômetros por segundo. Mas mesmo a essa velocidade, para chegar à estrela mais próxima, Alfa do Centauro, nós levaríamos 900 anos. As distâncias no espaço estão muito além da nossa compreensão. O físico e autor Charles Sheffield. Imagine que tivéssemos um ótimo sistema de transporte e que pudéssemos chegar à Lua em 1 minuto. E todos no programa espacial babariam com um sistema desses. Então, com esse mesmo sistema, nós levaríamos 190 anos para chegar à Alfa do Centauro. E para esse sistema nos levar ao centro da nossa própria galáxia, ele levaria uns 2 milhões de anos. Então, uma vez estando no espaço, a distância e o tempo aumentam, não apenas um pouco, mas demasiadamente. Os foguetes de fusão nuclear eventualmente poderão nos levar às estrelas. Mas para rasgar mesmo o espaço, temos que achar uma forma de nos deslocarmos mais rápido do que a luz. Até recentemente, os cientistas achavam que isso era impossível. Hoje, não estão tão certos. Achar uma forma de navegar com a velocidade da luz é um dos objetivos do novo programa da NASA dos limites de propulsão física, liderado por Mark Mills. Eu vou demonstrar como os foguetes funcionam.
Eles carregam propulsores, e quando esses propulsores são descarregados, o foguete é empurrado na direção contrária. Os foguetes jamais poderiam carregar combustível bastante para chegar às estrelas. Então Mark Millett e sua equipe esperam transformar a ficção científica num fato científico. O objetivo do programa, o verdadeiro sonho, é achar uma forma de lançar uma aeronave sem propulsores, ver se conseguimos ir mais rápido que a luz, se isso for possível. A ficção científica, é claro, já nos deu meios de superar a velocidade da luz. Isso é chamado de Warp Drive. Na realidade, a lei da relatividade de Einstein exclui essa possibilidade porque isso requer uma infinita soma de energia. Mas agora, um físico quântico mexicano que trabalha na Alemanha diz que o Warp Drive pode se tornar realidade. O nome dele é Miguel Alcubierre. Eu estava vendo Jornada nas Estrelas e eu pensei, deve ter uma forma de fazer o Warp Drive funcionar sem contradizer as bases da relatividade. Einstein declarou que nada poderia se deslocar mais rápido do que a luz. Ele colocou que havia um limite de velocidade na qual um objeto pudesse se deslocar no espaço. Mas ele não colocou nenhum limite teórico para a velocidade no qual o espaço em si pudesse se deslocar ou ser deslocado. Em outras palavras, o espaço pode ser ampliado ou comprimido mais rápido do que a velocidade da luz. Se a bicicleta de Alcubierre fosse uma aeronave capaz de gerar um grande campo gravitacional, ele poderia alterar ou distorcer o espaço à sua volta. Me ocorreu a ideia de que você pode ampliar o espaço que ficou para trás e comprimir o espaço que tem à frente no sentido contrário. E isso iria afastar você dos objetos que ficaram para trás e aproximar dos objetos à frente em qualquer velocidade arbitrária. Dentro de um campo de proteção gravitacional gerado pela aeronave, Alcubierre viajaria mais lento do que a velocidade da luz. Mas o Warp Drive impulsionaria a bolha mais rápido do que a luz, tremeluzindo e distorcendo o espaço à sua volta. Provocando uma distorção no espaço, nós podemos nos deslocar mais rápido do que a luz, sem quebrar as leis da relatividade de Einstein. No local não estaria se deslocando mais rápido que a luz, mas visto a distância, estaria se deslocando muito mais rápido que a luz. Os cálculos de Alcubierre confirmam que a teoria é um fato, mas permanecem dois grandes obstáculos. Primeiro, para impedir que a bolha fosse esmagada pelo espaço, precisaríamos de um tipo de força antigravitacional. Uma coisa que no momento está acima da nossa tecnologia. Segundo, para produzir uma distorção, teríamos que gerar uma quantidade de energia fenomenal. Uma explosão de energia maior do que o Sol poderia produzir em toda a sua existência. Não causa espanto que os cientistas rejeitem o Warp Drive como uma séria possibilidade. Mas esse homem pode mudar tudo isso. Dr. Hal Puthoff é um especialista mundial nos revolucionários aspectos da física que poderiam transformar o Warp Drive em realidade. Ele acredita que um dia teremos tecnologia para dominar a vasta fonte de energia que existe na própria essência do universo. Puthoff chama essa energia de energia fundamental. A energia fundamental é uma forma de energia presente nos espaços vazios, tanto nessa sala quanto nas profundezas do espaço. No espaço desse copo, há energia fundamental bastante para evaporar toda a água dos oceanos. Um dia, nós seremos capazes de dominar essa energia e viajar mais rápido do que a luz. Diferente de qualquer fonte de energia, a energia fundamental está em toda parte. Mesmo nos pontos mais longínquos do espaço, onde as temperaturas caem para um zero absoluto, 273 graus centígrados abaixo do ponto de congelamento da água. Tão frio que todas as outras formas de energia estão adormecidas. Essa é a ciência do ilimitado, que poderá nos levar à maior de todas as revoluções energéticas. Em seu laboratório, Puthoff já consegue concentrar pequenas quantidades de energia fundamental.
Numa experiência, sinais de ultrassom criaram pequena cavitação de bolhas de vácuo na água. Quando essas bolhas se rompem, Puthoff mede a energia fundamental que elas liberam. Mas o desafio é armazenar essa energia em grande escala. No momento, a energia mais potente que nós temos é a energia nuclear. Na fissão nuclear, o núcleo de um átomo se rompe, liberando energia. Na fusão nuclear, dois núcleos diferentes se ligam em altíssimas temperaturas. Mas a energia fundamental é a energia que mantém os átomos ligados. Se pudermos de alguma forma isolar um átomo dessa energia, ele irá implodir. E a explosão fará com que a bomba atômica pareça fogos de artifício. A energia fundamental é uma radiação eletromagnética que está ecoando em cada centímetro cúbico do universo desde o alvorecer do cosmos, incidindo sobre cada átomo, planeta, estrela e em todas as direções possíveis. Ela mantém os elétrons em órbita em volta dos núcleos, mantém os planetas em órbita em torno dos sóis. Em outras palavras, é a força que preserva a estrutura do universo, um infinito e invisível mar de energia que mantém tudo em seu lugar. Quando se trata de propulsão, nós temos aqui uma grande revolução em potencial. Diferente dos foguetes químicos ou dos nucleares. Se tivéssemos uma aeronave movida à energia fundamental, não teríamos que carregar combustível, seria um sistema de propulsão sem combustível, porque a energia fundamental está em toda parte. Então estaríamos dominando a essência do universo, o gerador que o abastece, e isso está disponível em qualquer lugar. Usando essa limitada fonte de energia, talvez um dia nós possamos até tornar o Warp Drive possível. Entendido. Está inativo. Melhor do que qualquer SJ. Mantenha os instrumentos de voo. Atenção, eu ouvi ele dizer iniciar lançamento. Entendido. Tudo bem no radar. Aqui tudo bem no radar. Eles vão descer para 20. Em 2, 10, está ótimo. Atenção, tripulação, preparar para aterrissagem. A primeira tripulação a entrar na órbita de um planeta de uma estrela distante, com certeza enfrentará um meio ambiente como esse. Espetacular, assustador e perigosamente hostil. Se alguma coisa sair errado, não haverá chance de resgate, nenhuma ajuda da Terra. Os pioneiros estarão sozinhos. Então, como eles vão sobreviver? A primeira coisa que teremos que cuidar é da agricultura. Talvez uma agricultura fechada em estufas, porque nós vamos levar nossas plantas terrestres e elas talvez não se adaptem, pelo menos não num ambiente aberto. Então teremos que desenvolver uma agricultura em estufas. Mas eu acho que serão altamente automatizadas, porque investir energia numa colônia, estar em Marte ou até mesmo um destino interestelar mais distante, pode ser o prêmio máximo.
Até agora, não conhecemos nenhum planeta que possa sustentar a vida terrena. Então, teremos que viver em habitats que serão reproduções artificiais do nosso meio ambiente. Talvez o oxigênio seja suprido pelas plantas que você levar, mas ainda assim terá que criar sistemas para a sua sobrevivência. Quando você sai para trabalhar na superfície, veste o seu uniforme, mas o uniforme é um habitat que foi reduzido ao menor tamanho possível para que possa estar sempre perto de você. As roupas do futuro serão muito melhores do que aquelas usadas pelos astronautas da Apollo. Mas elas vão restringir os movimentos e limitar o tempo que as pessoas poderão passar fora do seu habitat. Mas talvez no futuro, os colonizadores do espaço irão desenvolver tecnologias que os libertem dessas roupas. O segredo está na realidade virtual. De dentro da segurança da base, tudo o que um operador precisará fazer é sentar numa cadeira que pode sentir o seu corpo, colocar luvas especiais que transmitem com precisão os movimentos das mãos e dedos e colocar um capacete de realidade virtual na cabeça. A partir desse momento, ele se torna a inteligência que anima o robô na superfície de um planeta distante. Iniciar. Será como estar lá pessoalmente. Ele irá ver e sentir exatamente como o robô. O robô se tornará seus olhos, ouvidos e corpo. A NASA já construiu um protótipo. Seu nome é DART. A vantagem desse sistema é que ele se aproxima das habilidades humanas. É um humano controlando um robô, sem nenhuma inteligência local. É realmente uma extensão da pessoa ou um representante? Grupos de robôs com controle remoto nos permitirão explorar novos mundos sem expor humanos a riscos físicos. Os geólogos serão capazes de analisar amostras de rochas no conforto de suas cadeiras na base. Com o tempo, os pioneiros construirão uma base permanente. Vão explorar os minerais locais para produzir alumínio e plástico. Moinhos de alta tecnologia vão gerar eletricidade com a força dos ventos. Nas estufas, alimentos e oxigênio serão produzidos. Mais de 50 metros quadrados de plantas por pessoa. Mas o único lugar onde as pessoas poderão viver sem suas roupas espaciais será dentro da atmosfera pressurizada da base. Esse é o eterno sonho da ficção científica. Encontrar mundos habitáveis e prósperos no espaço. Eles devem existir, mas os astrofísicos acreditam que a maioria dos planetas seja assim. Estéril e congelado. Mas assumindo o controle climático do planeta, os cientistas poderão criar condições em que a vida desabroche. Eles chamam isso de formação de terra. E o primeiro alvo, Marte. A formação de Terra em Marte não vai nos dar apenas um planeta. Isso vai nos dar vários, porque vamos estar aprendendo a técnica da engenharia planetária. E colonizadores humanos irão chegar nesses planetas com basicamente todo o equipamento e técnica para a formação de terra. Então, terão condições de ter uma ampla visão dos planetas e transformá-los em habitáveis. Os principais instrumentos da engenharia planetária são água, luz e calor. O especialista da NASA na formação de Terra em Marte e outros planetas é Chris McKay.
O primeiro passo, obviamente, é esquentar o planeta, é aquecer o planeta. Nós sabemos como aquecer planetas. Estamos fazendo isso aqui na Terra, onde talvez não fosse uma boa ideia, mas em Marte ou outro sistema estelar, fazer exatamente o que estamos fazendo na Terra, que é jogar na atmosfera gases que produzem um efeito estufa. Gases que podem ser 1000 vezes, talvez milhões de vezes mais eficientes que o CO2, o gás carbônico, na absorção de energia solar. É como jogar um cobertor sobre o planeta. Ele absorve o calor. Esse seria o primeiro passo. E depois viria a fase de administrar o consequente degelo do planeta. Retirar a água e o CO2 das curvaturas polares e devolver o oxigênio para a atmosfera. Poderia levar apenas 100 anos para que o planeta ficasse aquecido como a Terra. À medida que o gelo derretesse, as gargantas se encheriam de água e a paisagem começaria a se transformar. O oxigênio gerado das plantas importadas da Terra começaria a criar uma atmosfera respirável. Uma coisa boa nas plantas, é claro, é que, de certa forma, elas são máquinas autorreprodutoras e se adaptaram durante esses milhões de anos de evolução a absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio. Esse é o objetivo da vida delas e se especializaram durante o processo evolutivo a fazerem isso. Uma vez iniciada, a formação de terra levaria milhares de anos para obter uma biosfera totalmente formada. Mas mesmo assim, criar uma duplicata da Terra pode ser mais rápido do que a busca por mundos habitáveis em algum lugar do espaço. Ao invés de colonizar outros planetas, pode ser mais fácil construir amplos habitats artificiais no espaço. Apenas imagine o seu bairro enrolado num cilindro e lançado na órbita do espaço. Essa é a visão de um cientista da NASA e da autoridade máxima em colônias espaciais, Al Globus. Todos que estudam colônias em órbitas têm suas preferências. Pessoalmente, eu prefiro uma comunidade com 10.000. É um bom número. Você pode conhecer todo mundo, mas sempre tem alguém que você não conhece tão bem. Eu prefiro a colônia cilíndrica, com uns 3 quilômetros em cada direção. Eu faria algo parecido com a nossa Santa Cruz daqui, que me parece uma comunidade bastante aceitável. Ela tem todo o tipo de empresas, estruturas de apoio, uma economia viável e tudo o mais. E eu gostaria de pegar esse pedaço de terra e enrolar num cilindro e lançar em órbita. Lá dentro você iria querer ter um belo lugar para viver. Você iria querer ter casas, árvores e animais e talvez um riacho. Quem sabe um laguinho. Eu gostaria de uma máquina de ondas para que eu pudesse surfar. Existem muitas coisas diferentes que se podem fazer. Por ser um meio ambiente controlado, as chuvas viriam com sprinklers. Poderia ter um esfumaçador que produzisse nevoeiro caso gostasse de nevoeiro. A luz poderia ser artificial e podem ser colocadas onde a gente bem entender. Então você pode ter alguma coisa que eu chamaria de arte climática. Programar os esfumaçadores, os sprinklers e as luzes para que produzam um belo efeito atmosférico. Podemos até imaginar artistas climáticos indo de colônia em colônia com projetos de decoração. Na visão de Al Globus, os colonizadores do espaço irão recriar condições parecidas com a da Terra em estruturas artificiais. Mas uma vez no espaço, nós vamos viver em incontáveis ambientes diferentes e então poderemos evoluir de várias maneiras diferentes. Por exemplo, deixar a Terra pode alterar o corpo humano tão profundamente quanto alterou o dos nossos ancestrais, os peixes, quando decidiram abandonar o mar para uma vida nova em terra firme. E com a tecnologia ciborgue, poderemos até acelerar esse processo.
Na verdade, nós nunca vimos como um ser humano pode ficar se for gerado, nascido e criado sem gravidade. Podemos ver as pessoas flutuando e suas pernas parecerem apêndices inúteis. Mas e se elas fossem eliminadas? Obviamente não sentiriam falta. Talvez pudesse evoluir para um outro par de braços que seria mais útil num ambiente sem gravidade. Não haveria nenhuma sensação de estar fazendo alguma coisa fora do normal. Porque tudo é fora do normal. É fora do normal desde o início. Isolados uns dos outros em galáxias distantes, os futuros habitantes de planetas ou habitats espaciais poderão ter pouco em comum com seus ancestrais da Terra. A primeira expedição estelar poderá levar imagens em vídeo dos entes queridos que deixaram para trás. Mas essas imagens de casa vão significar pouco para os seus descendentes. Depois de 1 milênio entre as estrelas, os seres espaciais podem não saber mais nada sobre a Terra. Talvez por isso, o homem que passou mais tempo no espaço declara: não devemos cortar nossos laços com o planeta-mãe. Polyakov acredita que a essência da nossa humanidade dependa fundamentalmente da preservação dos nossos laços com o planeta que nos deu vida. Não importa o quanto o homem se distancie da Terra. Mesmo que ele parta e viva em outros planetas por longos períodos de tempo, ele deve retornar para o túmulo dos seus ancestrais, para suas origens. A Terra o deixou partir e ele deve voltar. Mas se uma raça de humanos nascidos nas estrelas voltar com seus corpos adaptados e suas mentes galácticas, poderá sobreviver no planeta-mãe? Será que essa raça se reajustaria de fato ou teria se tornado extraterrestre?